Senador Paulo Paim, a sessão hoje não tem um rigor regimental tão grande e eu vou me permitir, mesmo estando na presidência, tecer alguns comentários sobre o pronunciamento de Vossa Excelência. Primeiro, um discurso lírico. Vossa Excelência cantou suas emoções. Talvez inspirado no teu pai, que eu conheci também. Poeta, aquele sim, um poeta. Fez um discurso literalmente lírico, cantando suas emoções, revelando suas paixões, deixando externar os seus mais íntimos sentimentos. Eu fico sempre muito lisonjeado quando Vossa Excelência, de forma generosa, faz remissão ao período em que fomos constituintes juntos. Eu quero fazer um comentário rápido e teremos, acredito, o senador Jorge Viana, a próxima semana inteira para aprofundar o debate. Ontem, por uma estratégia que é legítima, já que a matéria da tramitação, ou a tramitação da matéria, melhor dizendo, da reforma trabalhista percorreu 3 comissões, e digo isso porque no exercício da presidência assim decidi, em comum acordo com o senador Eunício. O primeiro grande embate que ocorreu no plenário do Senado foi sobre o ritmo de tramitação da matéria. E por deliberação minha, repito, com a concordância do presidente da Casa, nós despachamos para 3 comissões. Foram inúmeras as audiências públicas, sessões temáticas realizadas aqui no plenário, e é natural que você tenha, numa matéria complexa e relevante como esta, posições divergentes. Estranho se tivéssemos todos de acordo com a mesma posição. E na divergência, você pode ter divergência de caráter ideológico, o que é também natural, de visão de Estado. Algumas pessoas acham, de fato, que o Estado tem que interferir no maior volume de detalhes na vida das pessoas, como talvez um sistema de proteção a elas. Essa é uma visão de mundo. Outros acham que o Estado não deve ter uma intervenção tão grande na vida das pessoas, concedendo a elas uma maior autonomia para decidir sobre sua própria vida. Essa é uma visão de mundo, é uma visão de mundo, de concepção de existência humana. Então, nesse tema que tenho me debruçado sobre ele, eu, por exemplo, vou pontuar apenas um ponto específico que tem sido objeto de sua crítica constante, com a qual eu não concordo. Quando, por exemplo, se diz que haverá um prejuízo muito grande para o trabalhador se for facultado, e a lei faculta, a possibilidade de, em determinadas situações, que o trabalhador faça a sua refeição em 30 minutos. Porque hoje, na prática, essa já é uma realidade, sobretudo nas grandes indústrias, onde você tem refeitórios dentro da própria fábrica, onde o trabalhador consegue em 20, 25, 30 minutos fazer sua refeição e é obrigado a ficar meia hora para cumprir a lei, quando muitos deles gostariam de ter a liberdade, a autonomia, e aí está se falando da autonomia humana, de decidir, quero voltar a trabalhar para sair meia hora mais cedo ou para me livrar do meu turno do sábado à noite. Porque quando você faz uma escala de trabalho, porque não vou falar para quem conhece essa realidade de perto, talvez para muitos seja algo inimaginável, mas são milhões de pessoas que no sábado à noite, no domingo à noite, estão no chão da fábrica trabalhando, deixando de estar na sua casa, deixando de estar na sua família. E quando você permite que a lei diga, olha, se você quiser, com a participação do seu sindicato, negociar que o seu horário de refeição seja de meia hora e não de 1 hora, e, consequentemente, se livrar de um turno, ou pelo menos 2 turnos, numa noite de sábado, numa noite de domingo, você terá autonomia, você terá liberdade para fazer essa escolha. Então, quando se coloca de forma peremptória, não vai ter meia hora, não é essa a interpretação que eu faço. Eu não acho que seja algo danoso conferir a um trabalhador a autonomia e a liberdade para que ele decida, com a proteção do sindicato, e não vamos menosprezar o movimento sindical brasileiro. É um movimento sindical forte, organizado e que, ao longo de sua trajetória histórica, tem alcançado vitórias e conquistas importantíssimas. Não seria coerente da nossa parte simplesmente dizer que os sindicatos brasileiros não representam os trabalhadores em sua defesa. Seria até injusto. Pois bem, qual o mal que, por exemplo, um trabalhador que decida
parcelar suas férias em 2 ou 3 períodos, coisa que já acontece no setor público, para dizer, eu quero coincidir o meu período de férias com as férias escolares dos meus filhos, ou com as férias da minha esposa ou da minha família. Ou seja, na minha visão, e vou lhe dizer com franqueza, senador Paim, eu defendo o trabalhador com igual intensidade que o senhor defende. Eu tenho um orgulho enorme, senador Jorge Viana, de trazer no meu currículo a autoria do dispositivo que está na nossa Constituição, que garantiu o pagamento do salário mínimo para todos os trabalhadores rurais desse Brasil. Porque até antes da Constituição Cidadã de 88, o trabalhador rural recebia meio salário mínimo. Foi também da minha autoria o dispositivo que está na Constituição que reduziu a idade limite para a aposentadoria do trabalhador rural e já disse aqui em outros debates nossos que esse é um tema para mim intocável. Portanto, quando você tem, aí vai ao primeiro ponto que eu me referi, concepção, visão de vida e de Estado. Alguns acreditam que o Estado tem que, às vezes, decidir até a cor da roupa que você usa. Outros têm uma posição um pouco mais liberal e que confere às pessoas mais autonomia para que determinadas decisões sejam tomadas. Então, o escopo da legislação caminha, no meu entender, nessa direção de garantir liberdade, garantir autonomia, para que nós possamos permitir que, sem a presença e a intervenção constante do Estado, sem a mediação obrigatória da justiça trabalhista, nós possamos permitir que esse trabalhador ganhe essa autonomia, essa liberdade. Acho que esse debate tem que ser aprofundado, distorções outras precisam ser respondidas. Eu tenho sido procurado por mulheres no Brasil inteiro, muito especificamente na Paraíba, sobre os 15 minutos da hora extra. E fui pesquisar, senador Cristóvão, de onde vem a origem histórica, por que o homem pode fazer a hora extra de forma contínua e a mulher tem que, antes de começar a sua hora extra, parar 15 minutos sem remuneração. Ela não é remunerada por isso, ela passa 15 minutos sem poder fazer a hora extra, sem ser remunerada. E eu não entendia por que essa razão. Não pode ser razão fisiológica, não tem sentido a argumentação fisiológica das diferenças de gênero. Sabe de onde vem? Do mesmo período em que a mulher, para entrar na Justiça do Trabalho, tinha que ter autorização do marido. Sim, Vossa Excelência sabe disso. Nós já vivemos num tempo em que a mulher, para acionar a Justiça do Trabalho, tinha que ter autorização do esposo. Pois bem, esses 15 minutos vêm de um tempo em que o celular não existia e a mulher tinha que sair do seu local de trabalho, provavelmente encontrar um telefone público para ligar para casa, para avisar o esposo, aos filhos, que teria que trabalhar por mais 1 ou 2 horas. Então, quando você se depara com situações como essa, eu acho que é uma concordância, acho que uma unanimidade na necessidade de algumas modificações. O que se discute é o teor e o mérito de algumas mudanças. O procedimento político que está sendo adotado não é inovador. No próprio governo da presidente Dilma, eu, como senador da oposição à época, votei confiando no compromisso que os líderes do governo da época traziam de que a presidente Dilma iria vetar esta ou aquela matéria. Compreendo que esta tem uma complexidade muito maior. Quando se fala sobre a legislação da empregada doméstica, pena que o senador Lindenberg já não está aqui conosco, foi cumprir outro compromisso da sua agenda. É bom lembrar que esse projeto, que tem a deputada Benedita como uma grande baluarte, mas foi aprovado por unanimidade nesse plenário. Foi aprovado por unanimidade. E nós tivemos uma tramitação célere, em regime de urgência. Então, não acredito que ninguém pode aqui se arvorar, e não estou me dirigindo a Vossa Excelência, como proprietário da luta da defesa dos trabalhadores. Tem embate político legítimo por trás disso, tem divergência ideológica também natural por trás disso, e o que nos compete e nos cabe é, nesse período em que a tramitação chegará ao seu estágio derradeiro, que é o plenário do Senado, aprofundar esse debate, e quero voltar a conversar com Vossa Excelência sobre isso, para que nós possamos proteger o trabalhador brasileiro. Há algo estranho, há algo errado num país onde você tem 35 milhões de trabalhadores na informalidade. Muito mais grave é, naturalmente, os 14 milhões que estão no desemprego. Mas nós temos 5 milhões subempregados, 35 milhões de trabalhadores informais, 14 milhões de desempregados. Ou seja, nós temos mais da metade
da nossa força de trabalho, da nossa força laboral, fora do mercado formal, da carteira assinada, como se costuma dizer. Então, uma reflexão precisa ser feita sobre isso. Eu tenho certeza que vou lhe abrir o microfone para que nós possamos fazer esse debate e vamos ouvir o senador Cristóvão pediu, para que depois possamos dar sequência. Então, acho que temas que são objetos dessa discussão são polêmicos, são duvidosos, são motivos de questionamento. É importante dizer que tudo aquilo que está na Constituição está absolutamente preservado, seguro-desemprego, 13º, FGTS, enfim, para concluir, para que eu possa lhe devolver a palavra e, naturalmente, ouvir também uma parte do senador Cristóvão, a lei tem por escopo, tem por objetivo, tem por sua gênese aumentar a autonomia das pessoas, aumentar a liberdade das pessoas e, no meu entender, fortalecendo, inclusive, o sindicato. Ao invés de ter o debate do imposto sindical, que já é uma sinalização de parcelamento, é outra questão, e o fim desse imposto cumpre uma orientação da OIT. A OIT, às vezes, é citada por um aspecto e esquecida por outras, mas a OIT não recomenda esse tipo de cobrança que é feita no Brasil, onde você vai dar também autonomia às pessoas decidirem se quer ou não contribuir para o seu sindicato. Portanto, eu acho que essa discussão é válida, mas o que eu queria era parabenizar, de fato, o seu pronunciamento, que é sincero, que é verdadeiro, que é genuíno, conheço a trajetória, que trouxe essa peça lírica, de fato, trazendo de suas entranhas as suas mais arraigadas emoções e sentimentos, e vamos continuar essa discussão com um objetivo comum, e aí eu tenho certeza que nos une esse objetivo. Podemos até lutar em trincheiras de lutas diferentes, mas o objetivo comum de defender e proteger o trabalhador brasileiro, tenho certeza que nós temos.